Oi, eu sou a Nil, e no vídeo de hoje vamos conhecer a trajetória de Maria Lacerda de Moura, uma anarquista mineira que, através de sua vida e obra, muito nos ensina sobre a possibilidade de ser rebelde para além dos arquétipos revolucionários mais tradicionais. Uma mulher de muitas camadas. Sua história passa pelo catolicismo, espiritismo, anarquismo, feminismo, antifascismo, pacifismo e até mesmo ocultismo. Em uma jornada contra o dogmatismo e em busca de autoconhecimento, ela nos ensina algo muito interessante: a criação de uma subjetividade insubmissa. Ficou curioso para conhecer mais sobre a história dessa importante anarquista? Então já deixa o like e fica comigo até o final do vídeo. Em 1887, em Manhuaçu, na nossa querida Minas Gerais, nascia Maria Lacerda de Moura. Ela cresceu em Barbacena, cidadezinha fortemente católica e sob influência constante dos coronéis. Seu pai, anticlerical e espírita, trabalhava em um cartório, atividade considerada aí parte do pequeno funcionalismo público. Nesse contexto, Barbacena, importante produtora de leite e criação de gado, tinha como locus do poder e de todo o prestígio social as terras, as grandes propriedades rurais, que era bem comum na Primeira República. Mesmo à margem dessa elite local, foi a profissão de seu pai que garantiu o acesso de Maria Lacerda a uma educação formal. Ainda criança, enquanto aluna, ela conviveu com o peso do dogmatismo religioso, já que estudava em um colégio de irmãs de caridade, que através de suas crenças e punições estimulavam um medo constante. Maria Lacerda narra em um artigo publicado em 1928 que foi nessa fase que ela começou a perceber o espírito de classe, casta e as injustiças para com os mais pobres presentes na nossa sociedade. Em 1908, já com 21 anos, e agora como professora de Pedagogia e Higiene na Escola Normal de Barbacena, ela pôde observar os problemas presentes na educação de forma mais consciente. Em suas próprias palavras, ela encontrou um meio estreitíssimo, professores na maioria católicos, nenhuma ideia e uma disciplina de rebanho. Essas experiências contribuíram para que Maria Lacerda se dedicasse a entender as questões educacionais de seu tempo. Revoltada com as práticas autoritárias de ensino, ela desejava uma pedagogia livre do dogmatismo e da violência. Buscando atender os mais pobres, foi professora em cursos populares e fundou a Liga contra o Analfabetismo. Maria Lacerda foi uma pessoa de forte senso crítico e que caminhava sempre em direção à criação de uma subjetividade insubmissa. A criação desse eu capaz de questionar, de se revoltar, de se construir enquanto uma individualidade capaz de romper. Romper até mesmo com adjetivos revolucionários quando esses não lhe cabiam mais. E isso aparece na vida de Maria Lacerda em vários momentos. Momentos esses que a gente vai trabalhar ainda nesse vídeo. Em Barbacena, Maria Lacerda começou a ministrar conferências sobre educação e publicar croniquetas em jornais locais. E em 1918, ela publica seu primeiro livro, Em Torno da Educação. Livro esse que mais tarde Maria Lacerda deserdou, por considerá-lo limitado. Mas foi através dele que Maria Lacerda ganhou certa projeção, chamando a atenção do famoso anarquista José Oiticica, que passou a manter contato com a mineira através de correspondências. Foi Oiticica que apresentou a literatura anarquista para Maria Lacerda. Ela conta que depois de absorver todo esse conhecimento, ela deu um salto na sua evolução, descobrindo na proposta educacional libertária uma possibilidade de resistência a uma educação tradicional, antiquada e elitista. Agora, sobre a influência da literatura anarquista, Maria Lacerda amplia suas conferências para outras cidades e publica sua primeira revista, A Renovação. Em 1921, Maria Lacerda se mudou para São Paulo, onde ela se aproximou ainda mais dos círculos anarquistas, publicando artigos, escrevendo livros e palestrando em várias ocasiões. Em 1923, ela funda sua segunda revista, A Renascença, e um ano depois,
publica o livro A Mulher é uma Degenerada? E em 1926, lança a obra Religião do Amor e da Beleza. Nesse período, Maria Lacerda publicou muito, sendo impossível citar todos os seus passos aqui. Mas se você tiver interesse nessa cronologia, é só conferir a obra Outra Face do Feminismo, escrito pela historiadora Miriam Leite. Eu vou deixar aqui na descrição o link do texto, beleza? Foi também em São Paulo que Maria Lacerda recebeu o convite para fundar a Federação Internacional Feminina. O que faz muito sentido, já que Maria Lacerda, em sua vida e obra, mostrava constante preocupação com a condição das mulheres na sociedade. Mas, 2 anos após a fundação, Maria Lacerda rompe com a federação. Esse momento é talvez um dos mais polêmicos da trajetória de Maria Lacerda. Pessoal, a emancipação feminina pensada por Maria Lacerda envolvia a libertação do corpo e da mente feminina do jugo da igreja, do Estado, do lar e do capital. Envolvia a criação de uma individualidade própria, criada a partir da autorreflexão e da ampliação dos nossos conhecimentos. Ao perceber que o movimento feminista brasileiro cada vez mais se restringia a uma reivindicação pelo sufrágio feminino, desconsiderando muitas vezes a condição das mulheres trabalhadoras e negras, e em alguns momentos flertando com discursos essencialistas e preconceituosos sobre as mulheres, Maria Lacerda rompe. É importante destacar sua coragem. Participar de uma organização feminina internacional poderia lhe garantir certo status revolucionário. Esse é um tipo de performance que garante certa legitimidade entre os pares. Mas, para uma subjetividade insubmissa, é necessário ir além. Maria Lacerda, indo na contramão, fez sua contribuição para o feminismo brasileiro ao mostrar as limitações do movimento. O ano de 1928 foi outro marco dentro da trajetória de Maria Lacerda, pois foi nesse ano que ela fundou a chácara Dona Maria Lacerda de Moura, em Guararema, interior de São Paulo. Uma comunidade anarquista de cunho individualista. O tempo que passou em Guararema aparece na narrativa de Maria Lacerda como um momento de autoconhecimento e de intensa produção intelectual. Um momento de luta antifascista através da defesa de subjetividades livres, de uma autoeducação. O que fica bem explícito nesse trecho aqui do documentário Maria Lacerda de Moura, A Trajetória de uma Rebelde. Livre de escolas, livre de igrejas, livre de dogmas, livre de academias, livre de muletas, livre de prejuízos governamentais, religiosos e sociais, tão antissocial quanto possível. Retirei-me e publico meus livros, assumindo a responsabilidade de meus ideais. Isolei-me da sociedade. Fui viver lá em Guararema, ao pé dos Campagnoli, à beira do rio Paraíba, as águas correndo e o vento brincando com as folhas e os arbustos, inspirando o amor ao próximo. Isolados do tumulto da cidade frenética, das fábricas enfumaçadas, dos bondes e do vozerio humano, com ecos de rádios propagando falsidades e da imprensa caluniando os bodes expiatórios que se opõem aos planos da invasão fascista. Foi então que pude confraternizar no estoicismo da vida rústica, dentro da resistência pacífica e da não violência, aprendendo a conhecer-me melhor. 9 anos após a sua fundação, em 1937, a comunidade é desfeita. Isso por conta da repressão do Estado Novo instaurado por Getúlio Vargas. Nesse período, houve invasões a domicílio, queima de livro, prisões e deportações dos membros da comunidade, deixando bem claro o lado repressivo do Estado varguista. Fugindo de toda essa repressão, Maria Lacerda volta para Barbacena. Mas em 1938 ela muda-se para o Rio de Janeiro. Nesse contexto, sua saúde já estava bem fragilizada, então é um momento bem delicado da sua trajetória. Esses anos finais foram marcados pela leitura de horóscopo na Rádio Veiga e com a aproximação ainda maior de Maria Lacerda com Aníbal Vaz de Mello, professor e autor do livro Cristo, o maior dos anarquistas. E se você acha que vale a pena um vídeo sobre a relação de Jesus e anarquismo, deixa aqui no comentário. Maria Lacerda faleceu em 1945, com 58 anos, lá no Rio de Janeiro.
Apesar disso, sua memória deve continuar viva em nossas mentes. Isso porque resgatar a trajetória de Maria Lacerda de Moura contribui para a criação de uma luta onde o cuidado de si e a busca por conhecimento e autoconhecimento é primordial. Não é algo a ser delegado a outra pessoa, a um líder. Pessoal, muitas das vezes, só identificamos como rebelde, revolucionário, arquétipos mais tradicionais, como, por exemplo, sindicalistas, membros de partidos políticos, grupos paramilitares, deixando de lado o caráter rebelde da criação de um eu autoeducado, de um autocuidado, de uma subjetividade insubmissa, questionadora de dogmas, questionadora e criadora de si mesma. E eu acho que é exatamente aí que encontramos uma grande contribuição da nossa querida amiga Maria Lacerda de Moura.